Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 22 de janeiro de 2024. E hoje nós recebemos a nossa irmã, nossa querida companheira Vera Isaura, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, em Jacarepaguá, na Taquara, e ela que vai fazer conosco um estudo. E o tema é desse livro aqui, ó, Lampadária Espírita, de Joana de Ângeles. E o nosso estudo de hoje é do capítulo 30, um tema, se não muito bonitinho, né? Mas que nós todos temos que tratar, que é a maledicência. É interessante esse tema, porque quando as pessoas falam de maledicência, todo mundo fica assim, né? Mas é uma das coisas que muitos de nós praticamos, porque a maledicência é a tal da fofoca. É a tal da fofoca, não é? E eu pergunto, qual de nós aí já não fez uma fofoca? Já não falou uma. E tu sabe o que está acontecendo com a fulana? Você sabe o que está acontecendo com a ciclana, né? É uma coisa que a gente tem que tratar. E por isso é necessário a gente falar sobre maledicência, né? Porque enquanto somos espíritos ainda aqui, a gente faz muita maledicência, muita fofoca aí. Às vezes a gente até diz assim, não estou fazendo fofoca, não, só estou comentando. Só estou comentando, né? Então vamos falar um pouquinho sobre maledicência. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou ler um pequeno trecho desse livro, né? Dia a Dia com Chico e Emmanuel. Capítulo 179, diz assim: se dificuldades maiores te alvejam o espírito, não te detenhas, porque as circunstâncias te hajam colocado no labirinto de problemas dos quais ainda não conheces a estrutura. Prossegue trabalhando, e a mais difícil de todas as soluções se te surgirá. Então, a solução é trabalhar. Trabalhando, a resposta chega. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos com esses amigos queridos para ouvir um pouco mais dos ensinamentos que vêm do alto através dos amigos espirituais e hoje de Joana de Ângeles, não é? Então, a nossa querida companheira Vera Isaura vai trazer suas reflexões acerca desse tema. Vamos pedir a Deus que abençoe, que a inspire e que nos fortaleça também o espírito e nos dê bastante vontade de aprender para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que esses queridos amigos nos trazem. Te rogamos também, Pai, que abençoe os nossos lares, nossa saúde, nossos familiares, nossos amigos, nossas casas espíritas, e que possamos prosseguir caminhando sempre, buscando a cada dia melhorar mais, nos autoaprimorarmos, para podermos finalmente nos tornar aqueles trabalhadores que o Mestre Jesus tanto necessita para essa seara. Obrigado, Senhor. Envolva-nos com muita luz e com muita paz. Graças a Deus. Amiga Vera, a palavra é com você. Você tem aí até 19h30 para fazer as suas considerações, tá bom? Que Jesus te abençoe. Que assim seja. Então, me ouvindo bem? Estamos sim. Estamos. Então tá bom, tá bom. Boa noite, minhas amigas queridas, que muito tempo eu não vejo. Aliás, a Vera, né? Vera me achará. Então, já tenho muito tempo mesmo que eu não vejo a Vera. E é bom, né, estar com vocês, estar junto de alguém que a gente já conhece, fica mais tranquilo, né, o estudo, eu acho. Inclusive, falar sobre isso é como a Rose falou, né? A gente não se acha maledicente. Mas, geralmente, é difícil saber que na Terra, no planeta, tem alguém que a gente se esforça para não entrar nessa sintonia de fofoca, mas no fundo fica bem curiosa, né? Quando alguém chega e fala, vou te contar um negócio, sabia que fulano
E isso não é bom, né? A gente sabe que isso não é bom. A palavra, a questão da palavra é uma coisa muito séria. E, graças a Deus, dentro da nossa doutrina espírita, que é uma bênção na nossa vida, porque está sempre nos despertando para novos conhecimentos, para que a gente não saia do trilho. Isso é muito bom estar dentro dessa doutrina, até para a gente prestar mais atenção no que a gente fala, porque é um instrumento muito importante, valioso, a questão de estar falando entre os homens, entre as pessoas, colocando ideias, colocando, passando adiante coisas que a gente escuta, mas nem sempre a gente usa a palavra de forma devida, né? Às vezes a gente fala de uma forma, ou não querendo dizer, mas já dizendo, porque às vezes não é porque a gente não fala, mas pensa. E às vezes a intenção também, quando a gente coloca uma situação, qual é a nossa intenção nesse momento, né? Então, poucos são as pessoas que, em vez de usar a palavra para destruir, usa para construir, para dar esperança, né? Acalmar as pessoas, é, acalmar o coração de alguém que está aflito. Então, se a gente pudesse usar mais a palavra para esse lado, seria muito melhor. Nós nos sentiríamos melhores. E isso a doutrina vem o tempo todo, as palestras, os estudos, vem nos remetendo a isso, para ter cuidado com o que a gente pensa e o que a gente fala, porque às vezes a gente pensa sim, mas já o movimento de não colocar para fora já é um esforço que a gente está fazendo, né? E como a gente vê por aí pessoas que falam doce, né? Ai, meu bem, oi, querida. Essas coisas assim, com lábios encharcados pelo fel. Às vezes são doces na fala. Outros falam meigamente, mas com raiva. Na verdade, está com o coração cheio de ódio, mas na hora de falar, falam com doçura, como se não tivesse ali uma intenção de ferir, né? E é isso que a gente precisa saber, como é que nós estamos. A doutrina, ela mostra para a gente o tempo todo que nós precisamos nos olhar. Aliás, é a única linha religiosa aí que eu vejo que faz a gente prestar atenção em nós mesmos. Porque, geralmente, você vai a alguns lugares que a pessoa diz assim, afaste-se da inveja, meu irmão, porque as pessoas invejosas, não sei o quê, como se a coisa viesse de fora. E nós? O que a gente faz com a nossa inveja, né? Que a gente não admite. Por que não admite? Porque não se conhece. E eu ontem fiz um estudo lá com o Alberto sobre educação dos sentimentos. Aí tem uma frase lá da Irmã do Fogo que ela diz assim: se não entendermos realmente a razão das nossas atitudes, não reuniremos condições indispensáveis para o serviço renovador de nós próprios. Mas não é assim? Se nós não entendermos realmente o que faz com que a gente haja de alguma forma, fale coisas de, com raiva ou com críticas, com maledicência, nós, nós não vamos estar nos analisando, saber por quê. Por que eu falo assim de fulano? Às vezes uma pessoa que é muito introvertida e entra uma outra mais expansiva, a pessoa diz assim, olha só fulana, adora aparecer, não é? E, na verdade, o que é isso? A gente tem que se analisar. Às vezes é uma inveja que a pessoa tem do outro de saber se colocar, chegar num lugar e agradar, ser uma pessoa expansiva, enquanto a outra não tem essa coragem, digamos assim, né? Uma coragem. Então,
é mais fácil censurar o outro, não é mesmo? Então, essas pessoas, elas têm uma enfermidade, na verdade, né? É um processo de reajuste que precisa ser observado, mas poucos de nós observam. Às vezes a gente para o tempo todo para observar o outro. Então, cabe às pessoas mais lúcidas, de bom senso, não dar vazão a isso. Às vezes chega uma pessoa para falar uma coisa com a gente e a gente fica curioso para saber. Eu queria te contar um negócio que eu vi ontem com a Rose. Aí eu falei, é mesmo? Aonde? Onde você viu? Em vez da gente falar assim, olha só, vamos falar de outra coisa, vamos conversar de outra coisa, mas não, a gente fica curiosa para saber, afinal de contas, o que, que a pessoa viu, né? E a interpretação de cada um diante de um fato é dela. É a forma como ela vê, a forma como ela entende determinadas situações. Eu sempre me lembro de uma companheira palestrante que era médica e que dizia que logo no início, né, quando se formou, ficava na emergência de madrugada. E como o hospital era próximo à casa dela, ela ia para casa, né? Ia para casa descansar e pedia sempre alguém para ir lá buscá-la se tivesse uma emergência, uma coisa assim rápida, que fosse lá pegá-la. E o porteiro do apartamento, do prédio, comentava com outros vizinhos que ela boa coisa não era, que cada dia vinha um homem diferente buscá-la, que ela não era boa coisa. E não sabia que ela era médica e trabalhava naquele hospital próximo. Então, não sabia que aquelas pessoas que iam lá, os amigos que iam buscá-la, eram pessoas do hospital, que ela pedia para ir lá rapidinho, pegar e tal. Então, é isso que acontece às vezes. Às vezes a gente olha uma cena, imagina coisas de acordo com a nossa, né, nosso campo de entendimento, e a gente já passa adiante, fala das pessoas, né? Ô, Rose, eu queria, sabe o quê? Eu queria era botar uma música, compartilhar uma música. Pode. Pode compartilhar. Como é que faz? Você já tem a música aí separada? Eu separei, não sei se eu vou conseguir. Então clica aí. Você sabe como é que compartilha a tela, né? Sei, Abre aí e compartilha a tua música. tá bom. Deixa eu ver aqui embaixo. Compartilhar. Eu não sei se está aparecendo para vocês. Compartilhando. Agora é só clicar. Tá, então, essa música é uma música que ficou conhecida no Big Brother aí, um desses da vida, que a Juliette cantava lá dentro. E tem tudo a ver, eu estava olhando, a letra é impressionante, porque a gente precisa ter essa atenção, né? Que a gente pede muitas coisas a Deus. Mas e nós? Né? Então, vamos ver se vocês escutam a música. Aumenta aí o microfone do vídeo. Aumentar? É, porque o som eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Aqui tem uma bolinha, isso, vê? Ela está alto já. Mas não está saindo. Aqui não. Não? Não. Tá, agora. Está baixinho. Da maldade de gente boa, da maldade da pessoa ruim. Eu digo verdade, eu me digo. Caminho se conhece andando, talvez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. O perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver.
O mesmo é ter sexto sentido. Sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Eu fico com pai e o menino fica assim. O som estava muito baixo. Aí, ficou baixo? Do seu computador estava muito baixo, eu não consegui ouvir direito, não. Ah, que pena. Mas a letra é interessante porque ela fala exatamente que Deus nos proteja de nós mesmos, né? Porque nós, na verdade, não somos assim. Fazemos uma coisa. Ali ele diz assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Aí a gente pensa, poxa, maldade de gente boa? Quantas pessoas que parecem boas, né, se apresentam como boas, mas na verdade têm uma segunda intenção quando falam alguma coisa sobre outra pessoa, da bondade de pessoa ruim. Por quê? Porque tem pessoas que não são boas, a gente sente aquela energia, né? Mas tratam o outro com aquela coisa de conquistar, de envolver, como se fosse uma cobra, né? Na verdade. E ele pede que Deus proteja dele mesmo, de nós mesmos, que Deus nos proteja da nossa própria maldade, entre aspas, porque quantas vezes a gente fala uma coisa com a intenção realmente de ferir? Aí a pessoa se sente ofendida e a gente diz, não foi minha intenção. Mas a gente sabe qual é a nossa intenção quando a gente coloca uma palavra no ar, né? E quando ele fala, Deus me governe e guarde, ilumine e zele, que Deus possa guardar dessas situações que acontecem o tempo todo e nos controle, né? Consiga nos dar uma inspiração para que a gente perceba. Porque o caminho, como ele diz, se conhece andando. A gente vai caminhando, vai tropeçando, acertando ou não, e nos erros a gente vai aprendendo. E quando a gente fica perdido, a gente vai só procurando, como ele diz, perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Então, dessa forma que essa música coloca, eu fiquei pensando, realmente, né? Quantas pessoas, às vezes a gente mesmo, porque ninguém está livre de fazer uma crítica, né? E às vezes a gente, como a Rose falou, não estou fazendo fofoca, estou só comentando. E espírita não é fofoqueiro, né? A gente faz um levantamento assim. Só que tem coisas que realmente são perturbadoras, que atrapalham, que mexem. Nós que somos espíritas e sabemos que nunca estamos sozinhos, a gente atrai para nós o quê? Aqueles espíritos que também gostam disso, ou por alguma razão não gostam daquela pessoa que nós estamos comentando. Aí se chega e potencializa aquilo. Sem que a gente perceba, a gente começa a se exaltar na história. Quantas a gente vê muito isso nas pessoas que são públicas, né? Atores, atrizes, eles sofrem muito esse tipo de coisa, porque estão na mídia. Então, eles passam muito por essas situações de fofoca. Existe aquela mídia que trabalha, que vive disso, de denegrir a imagem das pessoas. Verdade. Isso é muito triste, né? Vai, lá na frente, de que forma essa pessoa vai receber isso de volta? Porque tudo que a gente joga ao vento volta para nós, não é? Então, a maledicência ela é cultura de inutilidade em solo apodrecido. Olha só, quando a gente vê aquela parábola do semeador, né? Que ele jogou as sementes e tal, caiu em solo fértil, outra não. Ele está falando de solo apodrecido. Solo apodrecido é esse solo que vem trazendo essa maledicência, falando mal das pessoas.
julgando as pessoas de acordo com a sua lente, né? Porque maldizer destrói, falar mal dos outros destrói a nós e destrói o outro. O maledicente ele é atormentado que se debate nas lavas da própria inferioridade. Tem a visão tomada e tudo vê através das pesadas lentes que carrega. Lembra aquela história que nós todos conhecemos dos lençóis brancos, né? Da vizinha? Eu sempre gostei muito dessa história, porque a gente vê muito isso, né? A gente olha com a nossa lente. E o que a gente vê, às vezes, não é o que se passa lá, né? Aí você vai ver que quando ela descobre que os lençóis não estavam sujos, na verdade, o que estava sujo era a vidraça da casa dela, que precisava limpar. Aí a gente vai observando que o maledicente, ele fica. Isso é um vício, como beber. O pessoal adora falar, né? Falando, tem um vício da bebida, tem um vício do fumo, tem um vício das drogas, tem um vício não sei o quê, mas falar mal dos outros também é um vício. Quando a gente começa a repetir coisas boas, em vez de sair uma coisa ruim da nossa boca, e a gente fala uma coisa boa, aquilo vai criando um hábito em nós. Porque isso tudo é hábito, né? Às vezes a gente se pega. Outro dia eu estava vendo na internet, eu até ia ver outra vez. Parece que a coisa que você repete 70 vezes, a mesma coisa, que você quer que aquilo fique em você, vai virando um hábito. Então, não é melhor ter um hábito bom? Às vezes a gente olha para uma pessoa e critica tudo que a pessoa se arruma e pergunta como é que eu estou? Ah, não gostei. Ah, cortou o cabelo? Ah, está horrível teu cabelo. Mas, não é? A gente às vezes não tem uma palavra boa. Ao passo que se falar uma coisa boa, porque as pessoas também julgam aqueles que só falam a coisa boa. Ah, mas fulano é tão falso, né? Hipócrita. Está sempre falando, puxando o saco. Aí fala dessa forma. Quer dizer, nós não estamos satisfeitos com nada. Outro dia eu estava vendo no Instagram a questão do Big Brother, né? Ah, eles botaram lá, tem um site, um negócio lá, falando que ia começar uma treta. Ai, que bom, vai começar uma treta, vamos ver a treta, não sei o quê. Eu coloquei lá, eu coloquei. Engraçado, né? No último dia do ano, todo mundo sai de branco pedindo paz. Mas na hora de um programa ou de uma novela, a gente fica torcendo para uma vingança, torcendo para sair pegada para um lado para o outro, umas bofetadas. Poxa, que paz é essa que a gente quer? Será que a gente quer mesmo paz? Eu não vejo, porque nesses momentos é que a gente vê quem somos nós, né? A gente torce pelo mocinho ou pelo bandido. Tem filme aí que a gente fica gostando até do bandido, né? A gente torce para que ele não seja pego, não é assim? Mas porque o filme já faz a coisa envolvente dessa forma, né? Mas isso não quer dizer que a gente seja conivente com o que ele está fazendo. De repente, é uma pessoa que ainda precisa despertar. Essa semana, por exemplo, eu me senti tão impotente porque fomos, como é que se diz, visitadas, né, por duas pessoas assim que, não sei se eu vou falar, né, que está no auge aí da disputa de milícia, com tráfico, essas coisas. E eu fui visitada pessoalmente. E eu tentei fazer uma coisa naquele momento para que ele não pudesse entrar e pegar o dinheiro dentro do estabelecimento. Eu falei, meu filho, eu tenho idade de ser sua avó. Olhei para os olhos dele. A minha esperança era tocar aquele menino, que não tinha mais de 22 anos, com uma palavra que puxasse alguma coisa boa dentro dele. E se nós todos somos filhos de Deus, nós todos temos essa Deus em nós, né? E alguma coisa boa ali dentro eu ia despertar. A minha esperança era essa, né?
Aí depois eu conversando com as pessoas falaram assim, eles são cruéis, você acha que eles não iam fazer uma maldade, se tivesse que fazer, faria. Mas naquele momento, ele subiu na moto e falou assim, eu não vou avacalhar a senhora, porque a senhora tem idade de ser minha avó. Então tocou, entende? E é isso, a gente não deixar que o medo seja maior do que a compaixão. Nesse momento, o que que a doutrina nos remete? Ao amor, né? Ao amor, à fraternidade, solidariedade. Mas é muito bom quando a pessoa não está ali agredindo ou fazendo alguma coisa que te deixe com medo. Mas é esse controle, esse amor que precisa sair nesse momento, de alguma forma. É claro que tem o medo, mas a compaixão precisa ser maior do que esse medo, né? Então, essas coisas, elas deixam a gente assustadas, assim, como a gente, você vai vendo que a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí ainda disseram para mim, leva para casa. Você tem pena? Leva para casa. Que a maioria das pessoas quer mais é que morra, entende? Que a pessoa não tem jeito. E a gente sabe que tem. Nós que estamos na doutrina, nós sabemos que todos nós temos jeito. Vai haver um momento que a gente vai despertar. Eles também vão despertar, né? Lá no Evangelho, quando fala no capítulo 10, né, que até o Lampadares de Espírito mostra, é um estudo que pode ser lá do capítulo 10 e tal, que fazer um link. Ele diz que quando lançamos uma crítica ou um julgamento a outra pessoa, tem duas intenções. A gente tem duas intenções. Ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam, não é? Qual é a nossa intenção quando a gente faz uma crítica? Às vezes, a gente continua falando de pessoas que podia já estar esquecida, mas continua botando nas redes sociais e ficando aquilo sempre com mau cheiro. Parece que aquele cheiro não sai, entranha. Por quê? Porque as pessoas não dão chance daquela pessoa ter um momento de mudança, que a gente acha que não vai ter. Pode ser que eu não veja nessa existência, mas um dia terá. Nós já mudamos tanto, né? Numa existência, a gente já descobriu tanta coisa. Até pouco tempo a gente fazia coisas que hoje não tem mais valor nenhum, né? Mas nós já fazemos, nós já fizemos. Então, só nós sabemos qual é a nossa intenção no momento que a gente faz uma crítica, a gente faz um julgamento em relação ao outro. Outro dia alguém chegou para mim e falou assim, uma coisa que jamais eu falaria, né? Vera, disseram para mim assim, como é que você consegue ser amiga dela? Minha, né? Minha. Aí eu falei, meu Deus, é mesmo? Quem foi? Aí fiquei curiosa para saber. Ela, não, deixa para lá. Poxa, eu não falaria, entendeu? Porque se eu falo para você isso, primeiro que, de certa forma, eu estou te machucando, né? Qual é a minha intenção? Não sei. Dizer que eu sou boa porque eu te aceito, mas o outro não te aceita, não gosta de você. Então, essas pequenas coisas bobas que a gente pensa assim. Depois eu pensei, eu não quero nem saber quem foi, entendeu? Quem foi que falou. Mas naquele momento aquilo me incomodou, sim, me incomodou, né? Então, isso é o quê? Isso é uma maledicência disfarçada, né? É uma questão que a pessoa às vezes fala, não sei qual é a intenção, mas que magoou o outro, né? E quem nos acompanha nesses momentos? A gente sabe disso, que os espíritos inferiores, e é perigoso até, às vezes a gente está falando de uma pessoa, principalmente uma pessoa desencarnada. A pessoa começa a falar, 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 aí daqui a pouco sente um mal-estar e não sabe o que é. Dentro de velórios, existem muitos companheiros que se pegam, se prendem, se aparecem lá falando mal daquele desencarnado, que o corpo ainda está ali, não se sabe onde está esse espírito, né?
Ao passo que, se nós fizermos uma prece por ele, não importa se foi certo, se foi errado, se passou uma vida digna ou não, né? Mas essa questão é tudo assim, tem que estar dentro de nós, do nosso pensamento, o tempo todo, porque nós sabemos que os bons espíritos, eles simpatizam com os homens de bem, né? Os bons espíritos, ou com aqueles que se esforçam para melhorar. E os espíritos inferiores com quem? Com aqueles viciosos, que estão sempre falando, criando uma atmosfera negativa. Hoje em dia, com a mídia, as pessoas se escondem atrás dessas redes sociais para falarem o que querem, né? Para colocarem coisas agressivas em relação aos outros. Mas se a gente muda esse padrão, eu acho que a nossa responsabilidade como espíritas, estudiosos, é muito grande. A gente precisa prestar atenção no que a gente diz, no que a gente pensa, na forma que a gente conduz a nossa vida, dentro e fora, em todo lugar que nós estivermos. Porque nós somos um pontinho de luz caminhando. Quantas pessoas chegam a nós do nada e falam uma coisa como se sentisse que ali podia parar para falar, né? Às vezes, eu que trabalho a minha vida inteira com o público, sempre trabalhei com o público, então eu trabalho com muitas pessoas, e as pessoas se abrem do nada, vêm contar seus casos, seus problemas, e a gente fica escutando. Prefiro hoje eu aprendi a não dar palpite. Antigamente eu falava, né? Mas eu acho que você devia fazer isso, fazer aquilo. Quem sou eu para achar alguma coisa? Deixa a pessoa desabafar. A pessoa só quer falar, né? As pessoas não querem é, que ninguém se meta, que as pessoas, que os outros se metam com ele, né? Então eu estava olhando no livro dos Espíritos, nessa parte que eles sugerem, né? Lampadário Espírita sugere, sobre é voluntária ou obrigatória a missão. Não, é isso. Não. O espírito. A página pulou com o vento. Tá aqui. Sobre a afeição que os espíritos botam a certas, né? Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, como nós lemos ali, né? Então, as suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Se nós estamos tristes, quem vai chegar a nós? Aqueles que, igual do desenho, ó vida, ó azar, se encostar em nós, né? É assim mesmo. Se você está feliz, está solidário com as pessoas, isso vai te fortalecendo. Agora, a gente precisa prestar atenção. Até numa comida que você faz, numa coisa que você faz dentro de casa, você percebe que não está sozinho. Às vezes, as bobagem, né, de um alimento, a gente fala alguma coisa, eu não sei fazer isso. Será que se eu botar isso assim, assim? Aí, na mesma hora, vem uma intuição, uma coisa, e você faz. Por quê? Parece bobagem, uma comidinha, mas é assim durante a vida o tempo todo. As pessoas acham, igual muitos companheiros evangélicos dizem para mim assim: Deus falou comigo, Deus me deu a resposta pela minha situação, Deus não sei o quê. Que bom que você sabe ouvir a resposta, né? Mas não é só nas nossas questões que Deus dá o tempo todo. A gente está na rua, em relação a outras pessoas que passam por nós, também vem uma inspiração, vem alguma coisa para que a gente faça uma prece naquele momento. A gente tem que aprender também que oração, prece, é o tempo todo. Não é para ficar, ó, Ave Maria, ou então Pai Nosso, essas coisas. Mas, Senhor, que envolva essa pessoa, que ela tenha forças para prosseguir. E assim vai, com o jeito que a gente. Isso vai aliviando, vai limpando a todos nós, a nossa água.
tem dentro e tal, a gente vai ficando mais purificado. Então, tudo que é bom passa por nós com mais facilidade. Passamos a ser instrumentos bons. Agora, se nós estamos com a língua afiada, falando dos companheiros, falando das pessoas que estão o tempo todo na mídia, ou estão. Porque isso chama atenção, né? Casal que separa, alguém que viu fulano com outro namorado, outra mulher, aí começa a falar. Pessoas que homossexuais, né? Que a gente começa a fazer certas deboches. Você vê muitas pessoas, famílias mesmo, que têm o hábito de botar apelido, de fazer deboche, né? Que não tem uma palavra que não seja uma crítica, um deboche sobre um defeito de uma pessoa ou uma situação que a pessoa está passando. São características de famílias mesmo, que a gente vê, né? Tem pessoas que não se colocam, saem daquele, são daquela parte, nasceram ali, mas não gostam de repetir aquele mesmo padrão da família. Mas a maioria acha muito engraçado quando se reúne e começa, né? Às vezes a gente vai a um encontro de uns amigos do passado, aí começa, né? Lembra do fulano? Ah, fulano ih, já está separado, já casou com outro, já está não sei o que lá. Aí a gente fica pensando, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu vim para se reunir, para brincar, para rir, para lembrar o passado, mas fica criticando outros companheiros que ali não estavam, não puderam ir. Não é assim? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso só faz mal para nós, porque a gente puxa para nós esses nossos companheiros que são companheiros que estão por aí mesmo, a maioria fica solto por aí, né? Então, falar, às vezes, quando a gente fala, né, aqui no Evangelho diz da maledicência que tem dois significados, né? Um é para reprimir o mal, que é um dever, claro. Às vezes a gente comenta coisas que há necessidade de serem comentadas até em prol de uma sociedade. Então, não é possível que a gente peraí, continue fazendo coisas ou falando, já que a gente tem tanta orientação, tanto conhecimento com a doutrina espírita, a gente continue no mesmo passo. Dizer assim, a gente não pode se cobrar porque não mudou, mas tem coisas básicas, que a gente sai da casa espírita, vai para outro lugar, e é como se o outro lugar não fizesse parte do planeta, entendeu? Eu vou para lá, eu solto os bichos mesmo, quero nem saber, não sei o quê. Volta para a casa espírita e começa, meu irmão, minha irmã, essas coisas assim. E é o tempo todo. A palavra, nós precisamos ter muita atenção, porque nem sempre nós nos colocamos de forma correta, né, em relação àqueles que nos cercam. Aqui no livro, ele diz, deixa eu abrir o livro aqui, Lampadário Espírita, ele nos dá uns conselhos, né? Quanto possível, extingue esse monstro da paz alheia e da tua serenidade que tenta dominar-te a vida. Caridade é bênção sublime a desdobrar-se em silencioso socorro. Volta às armas da tua oração e vigilância contra a praga da maledicência aparentemente ingênua, mas que destrói toda a região por onde prolifera. Então, que a gente possa voltar para esse lado, toda vez que vier, né, aquela coceirinha de dar um palpite, pô, pense em nós, será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Que falasse de mim sem saber o que está acontecendo na minha vida, né?
Então, recusa a taça venenosa que a observação da impiedade coloca à tua frente. O negócio é a gente resistir, né? Resistir e não dar vazão a isso. Porque vai sempre chegar alguém para nos colocar alguma situação, falar de alguém, e se a gente não fala, as pessoas se afastam também. Uma vez eu estava no hospital com a minha mãe e duas pessoas da família foram visitá-la. Aí sentaram lá e começaram a falar dos outros, né? Aí eu falei, ai, gente, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Aí um virou para o outro e falou assim, nada a ver. Agora aquela espírita começou com essa história. Eu falei, não é isso, não. Eu acho que, pô, a gente tem tanta coisa para falar, por que que a gente tem que falar do fulano? Não, deixa a vida dele em paz lá e tal. Nunca mais eles me convidaram para nada. Acho que eu sou chata, né? Porque eu fui falar para a gente não falar, eu me tornei uma pessoa chata. Então, se a gente fica calada do lado, eu não sei se eu me coloco, se eu não me coloco, é aquela questão de você querer participar do grupo e entrar no, na reunião ali falando as mesmas coisas. Só que isso não dá mais, não bate mais com a gente, né? Então, a gente precisa recusar, sim, essa taça venenosa e desculpar o erro dos outros, porque quantas pessoas erram, nós erramos, e às vezes, por causa de um erro que foi lá atrás, a pessoa leva esse estigma de que é isso, de que é aquilo, e fulano, agora virou santo, mas já foi, né, do não sei o que lá, arriscado. Minha mãe que falava essas coisas. Então, é muito mais fácil informar-se erradamente do que atingir-se fulcro da observação exata. As aparências não expressam realidade. Nem sempre o que a gente vê corresponde à realidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, com a nosso julgamento, porque a maledicência ela começa com o julgamento. A gente julga e já começa condenando com as palavras pesadas. A forma oculta, o conteúdo, ninguém pode julgar pelo exterior. Quando vier a tentação de acusar e apontar defeitos, lembra-te das próprias necessidades e limitações, porque nós também temos muitas limitações, fazemos coisas, às vezes a pessoa olha de longe, vê uma coisa que na verdade não é, mas nós sabemos que não foi assim, mas nós fazemos o mesmo com o outro. Então, não fazer isso aí é uma coisa que realmente é a base de tudo. Não fazer o outro o que nós não gostaríamos que fizesse conosco, né? Fazendo todo o bem possível ao teu alcance, avança na firme resolução de amar e despertarás, além das sombras da carne por onde segues, num roteiro abençoado, onde os corações felizes e livres buscam a vida verdadeira. Porque quando a gente está leve, a gente passa essa leveza para as pessoas, e é isso que nós precisamos nesse mundo. O que nós passamos para os nossos pequenos? Às vezes, falando na frente das crianças de alguém, o que a criança repete? Repete. Eu me lembro uma vez que minha mãe fez um jantar na nossa casa lá, e os tios mais velhos dela foram, né? E ele tinha se separado, ele tinha ficado viúvo, parece. E as irmãs estavam brigando por conta do que ele deixou, da herança, a mulher dele deixou. Aí nós estávamos sentados almoçando, eu devia ter uns 8 anos, aí elas começaram a discutir assim na mesa e tal. Aí eu falei assim: minha mãe falou que vocês brigam por causa do dinheiro do tio fulano. 8 anos de idade. Aí minha mãe me deu um maior beliscão, porque ela adorava me beliscar, né? Ela beliscava, em vez dela bater, ela dava aqueles beliscões assim. Porque eu falei. Se eu falei é porque eu ouvi, né? Ela falando com alguém. E eles viviam brigando por causa da herança dele. Então, eu repeti, era pequena, devia ter uns 8 anos, repeti. Vocês gostam de brigar por causa da herança do tio fulano.
E é assim que acontece. E é assim que começa a maledicência no pequeno, porque ele vê os pais falarem dos outros, né? Aí eles veem e repetem. Aquilo vira uma coisa natural. E a gente sabe que não é natural, que a gente precisa ter uma palavra boa, né? Falar o que a gente de coisas boas, falar, destacar o que é bom nas pessoas, ou então ficar calado, já que acha que a pessoa não tem nada de bom, então vamos calar. Nós vemos tantas religiões, né? O que que falta? Outro dia, uma cliente falou para mim assim: ah, minha filha, o mundo está perdido, falta Deus. Eu falei: Deus? Não acho que falte Deus. Você vai a tudo quanto é lugar falando de Deus, de Jesus. Não falta Deus. Falta amor, fraternidade. É isso que falta. Você vê no outro alguém que é como você, né? E que erra, que acerta, que está na busca. Mas a gente sempre acha que falta religião. E a gente vê pessoas que são boas, não comentam a vida de ninguém e às vezes não vão a templo religioso nenhum. São ateus, não fazem nada disso, e a gente observa que as pessoas são corretas, são fraternas, são espiritualizadas, sem serem religiosas. E nós que estamos dentro dos templos religiosos, nós temos mais essa responsabilidade, principalmente nós, espíritas, que temos essas informações da espiritualidade que vem o tempo todo. A gente está sempre envolvida em livros, em estudo, e é por aí que a gente precisa levar a nossa vida, né? É claro que é muito ruim você estar junto de uma pessoa dentro da sua própria família que vai falando ali do teu lado, de outras pessoas, e a gente não tem que calar, porque nessa hora vai fazer o quê? Vai dar vazão a isso? Não. E também não pode criticar aquela pessoa que está falando, porque senão é tida como falsa moralista, essas coisas todas que a gente escuta por aí, né? Mas, enfim, foi isso que eu refleti. Refleti, inclusive, principalmente comigo. E outra coisa também que eu achei interessante é aquela música do Tim e da Vanessa, que eu ia botar aqui, mas vai ficar baixo também. E eu achei interessante porque a letra é lindíssima, que fala exatamente isso. Se nós estamos nesse caminho, a gente precisa agradecer e mudar, né? A música é o aprendiz. Vocês já ouviram, né? Que ele fala assim: como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Quer dizer, somos nós. Nós somos esse alguém que já ouvimos, já tivemos essas respostas que nos trouxeram consolo. E ela continua, ela diz assim: eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Nós somos esse alguém que já ouvimos o Mestre. Então, estamos colocando na nossa vida, no nosso pensamento, na nossa palavra, essa fé e essa razão consciente. E ele diz: eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Por que o parto da vida? Quando a gente descobre essas boas sementes em nós, fazer com que elas floresçam dói, porque a gente vai mudar, vai se esforçar. E nem sempre a gente tem vontade de mudar.
A gente acha que a gente é ótima. Nossa, o outro é que me aborrece. Eu sou boa, sou muito boa. Nem Jesus gostava de ser chamado de bom, né? Mas a gente se acha boa. Então, essa semente é o parto da vida, quando ela desperta. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. É linda, né, essa música da Aprendiz. É muito linda. Eu até separei aqui o vídeo, mas está baixinho, então não adianta. Então, que a gente não se esqueça que nós temos esses passos do mestre que ele deixou e que a gente está seguindo. E que a gente tenha essa consciência o tempo todo, porque isso só vai nos fazer bem, né? Essas vozes dos seres do espaço que trazem mensagens para nós de conforto, que acalma nossas dores, seca nossas lágrimas, essa nossa semente que a gente está brotando, que ela continue brotando, para que ela nos faça sentir melhor, mais verdadeiros, né? Não estão seguindo as palavras dos livros, mas entrando em nós realmente, que cada vez que a gente fale e se manifeste com outra pessoa, seja uma coisa mais verdadeira, né? Mais real. Então, isso é muito bom, esse estudo, né? Esses estudos, tudo é bom, né? Na doutrina espírita. É bom estar estudando, é bom estar ouvindo poesias, música. É bom em tudo, porque isso limpa o nosso ser e a gente se sente mais leve, graças a Deus. Então, agradeço muito a oportunidade de estudar, né? Como é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar muito, que é a linguinha, eu fiquei um pouco perdida nesse texto, mas daqui para frente eu prometo que eu vou pensar duas vezes antes de falar mal da Rose. Um beijo para vocês, muito obrigada aí, tá, gente? Obrigado, minha amiga, obrigada. Realmente, esse é um tema que todos nós temos que trabalhar muito ainda dentro de nós, não é? Muito, muito mesmo. Mas o legal é isso, é que a gente está tendo a oportunidade de falar. E vamos falar sempre sobre isso, na certeza de que nós estamos crescendo, aprendendo, né? E um dia a gente chega lá. Mas graças a Deus, já podemos discutir esses assuntos sem ficarmos ofendidos, né? Reconhecendo ainda a nossa pequenez, que ainda é bastante acentuada. Bem, eu agradeço a presença da querida companheira Vera, que veio nos conversar conosco sobre esse assunto. Eu fiquei aqui pensando um monte de coisa enquanto ela falava. Eu fiquei pensando várias coisas, e visualizando várias situações que às vezes acontecem e que é maledicência, mas que a gente disfarça com outros nomes, né? Então, eu fiquei vendo, para a gente começar a pensar sobre isso, né? Isso não pode acontecer mais, isso eu não posso deixar mais ocorrer, eu tenho que mudar esse tipo de coisa, porque às vezes a gente usa, acha que, ou melhor, a gente sabe o que é, mas a gente disfarça dizendo que é outra coisa, para poder manter esse costume, né? Que é o vício, na realidade é o vício. Então, a gente vai podando, né? Começando a fazer esses cortes, podando uma série de coisas, e assim a gente vai se corrigindo, né? E foi muito bom ouvir a Verinha falar sobre isso, nessa naturalidade, simplicidade que ela fala. Muito bom mesmo, Vera, muito obrigada. Para a gente encerrar, lembrando a todos que nossos cursos vão iniciar dia 5 de fevereiro, tá? Na segunda-feira, dia 5. Aí começa com o Livro dos Espíritos, e vou do Amaral Pereira, e até lá só vamos ter as nossas palestras de segunda e quinta, tá bom? Então, vamos encerrando aqui. Eu vou pedir para a nossa irmã Vera Eckert fazer a nossa prece de agradecimento. Verinha, por favor.
Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer a oportunidade das reflexões da noite. Agradecer por esse estudo, onde nós mesmos, né, refletimos sobre as nossas atividades, nossas atitudes, rever os nossos conceitos e termos como modelo sempre o nosso mestre. Porque todas as vezes que buscaram o mestre com maledicência, sempre teve uma lição. Que a gente possa relembrar essas lições e colocar em prática no nosso dia a dia. Jesus sabe do que somos capazes, sabe das nossas potências, e a doutrina nos dá sempre muita oportunidade de despertar em nós essas potências. Obrigada, Jesus, obrigada, Francisco, Jesus, obrigada, Vera, pelas reflexões da noite. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui, ó, deixando para Boa todos noite. o coração. Boa noite, Abraço a Jorginho, todos. Carminha, Verena, Denise, um abraço. Carminhas, Vera e Sal, Velinha, um beijo para todos Charazinha. vocês, tá bom? Obrigada, Verinha. Tchau, aquele abraço. Tudo de bom, hein? Tchau. Tchau, Carmen, Vera. depois Tchau, eu vou Roger. te mandar um Abraço. zap, tá? Tá ok, tudo de bom. Tchau. Tchau, Tchau.